As nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Todas as passagens bíblicas são maravilhosas, mas tem passagens que são pérolas, que são bênçãos, são coisas que quando nós lemos, nós nos alegramos, nosso espírito assim anela por tudo que pode vir através dessas letras, dessa mensagem. E essa é uma delas. É uma das mensagens, desde o início da minha conversão, que Deus fala ao meu coração sempre diferente. E sempre que eu leio e sempre que eu estudo, essa mensagem eu aprendo mais. E o Espírito do Senhor, mais uma vez, me fez estudar esse texto, porque ele é lindo. E como eu já disse, ele é uma pérola, ele é uma joia. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, um mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver. E foi, seguindo Jesus, estrada fora. Amém. Deus querido e santo, Pai maravilhoso, te louvo e te agradeço, Senhor, pelas tuas misericórdias. Que eu seja, meu Pai, um canal de bênção para a tua noiva, para a tua igreja. Que eu seja fiel, Senhor, às tuas escrituras, à tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me usa segundo a tua vontade, e em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, eu intitulei esse texto como Nova Vida. Nós vamos encontrar esse texto não só em Marcos, mas em Mateus e em Lucas. Mateus vai dizer que existia 2 cegos. Marcos fala de um e Lucas também fala de um cego. Mas isso não quer dizer contradição. Apenas os apóstolos, os discípulos queriam mostrar ou destacar um desses cegos ao qual nós vamos falar hoje dele, ao qual Jesus fez na sua vida. E para a guisa de introdução, como o próprio texto começa dizendo assim: e foram para Jericó. Naquele período, naquele tempo, existia 2 Jericós. Jericó antiga, ao qual foi destruída naquele tempo por Josué e todo o seu exército, quando ele substituiu Moisés. A cidade foi toda destruída e nesse período ela vivia em ruínas. E existia a Jericó nova. E para mim também assim, como novidade para mim, estudando esse texto, eu descobri que houve um certo personagem que foi aquele que começou a construção da Nova Jericó, que se chamava ele Iel, o Betelenita. Betelita. Você vê como é difícil o nome do homem, né? Então, Iel, Betelita, se encontra em 1 Reis, capítulo 16, 34. Essa Jericó, segundo o livro de  quem a reconstruísse iria sofrer uma maldição,
porque diz o Senhor e disse a Josué que essa cidade jamais seria edificada. E lançou uma maldição que eu não posso deixar de ler. Está em Josué, capítulo 6. Quem puder me acompanhar, é importante conhecer. Está no verso 26, que diz assim, capítulo 6, verso 26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Então, meus queridos, a gente vai ver que essa maldição ela se cumpre em 1 Reis, capítulo 16, do verso 34, que diz assim: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Então, meus amados irmãos, a gente já vê que, no início desse texto, a gente já contempla uma cidade amaldiçoada. Desde aquela época, que teve início a sua construção com Hiel, e mais na frente, o rei Herodes, o Grande, deu término a esta cidade, onde no qual uma cidade belíssima, uma cidade onde ele construiu o seu palácio de inverno, cidade arrodeada de palmeiras, suas ruas, de grandes jardins, muitos perfumados, de grandes piscinas para banhos e demais coisas que pudessem lhes dar conforto. Jericó não só tinha o palácio de inverno, mas também era uma cidade de residências, onde os sacerdotes, muitos sacerdotes, viviam em Jericó. Então, Jericó nova para Jericó velha, existia uma distância mais ou menos de 2 quilômetros de uma para outra. E é importante também saber que esta Jericó nova, ela ficava abaixo do nível do mar, cerca de 260 metros abaixo do nível do mar. Então, era como se fosse numa descida, numa baixa muito grande. Isso para termo de conhecimento. Porque quando se dirigia a Jericó nova, se descia bem, mas na hora da subida havia uma grande dificuldade. E também ela era uma cidade estratégica, né? Porque ficava perto do Rio Jordão e próximo ao Mar Morto. Então, Herodes terminou e concluiu tudo aquilo para o seu bel prazer. Dando início ao texto, no verso 1, nós falamos um pouco a respeito de Jericó. Então, foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Mateus não vai falar o nome deste cego, e nem Lucas. Marcos fala. Bartimeu é uma palavra aramaica, que quer dizer filho de Timeu. Provavelmente é um nome comum naquela época, como o nome Jesus também era comum. Como se dissesse, Bar Jesus seria filho de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu. E Marcos faz referência a Timeu. Provavelmente ele era uma pessoa importante na época, ou foi uma pessoa importante naquela época. Então o cego era chamado de Bartimeu, filho de Timeu. E nós não vamos encontrar na Bíblia o nome deste cego.
Se dá esse título a ele, se chama ele de Bartimeu por ser filho de Timeu, mas era cego e sem nome, para que a gente entenda bem a situação. Jesus e a multidão que ali passava se dirigia a Jerusalém, onde iria acontecer a Páscoa. E essa seria a última passagem de Jesus por Jericó, porque Jesus seria, meus queridos irmãos, preso quando chegasse em Jerusalém. Jesus seria julgado. Jesus seria torturado, chicoteado ao sistema romano que ali existia, que era muito perverso. O sofrimento de Cristo foi muito grande, por mim e por você. E Jesus foi ali esbofeteado, cuspido e, por fim, crucificado e morto. Então, esse era o objetivo de Cristo neste momento. Passando por Jericó, indo a Jerusalém, sendo preso, sendo julgado, sendo penalizado, sendo crucificado e morto. Então, essa seria a última passagem do Senhor Jesus por Jericó. Essa multidão que acompanhava o Senhor, que vinha juntamente com o Senhor, eram essas pessoas que iam para a festa da Páscoa. Mas no meio dessas pessoas, também existiam aquelas pessoas que queriam ouvir Jesus falar, que queriam ver os milagres que Jesus podia fazer ou já tinha feito, ou as maravilhas que o Senhor já tinha feito durante todo esse percurso. Mas também no meio desta multidão, no meio desses peregrinos que saíam de Jericó, ou um pouco antes de Jericó até Jerusalém, cerca de 25 quilômetros, meus irmãos. Andar 25 quilômetros juntamente com uma multidão, com os peregrinos, era uma caminhada grande. Já pensou você ir adorar a Deus, ou ir a algum lugar e andar 25 quilômetros a pé? O Senhor Jesus andava. E aqueles com quem ele estavam também iam com o Senhor Jesus. Não só aquela multidão, mas também os seus discípulos. Além de existir essas pessoas que acompanhavam o Senhor através dos seus milagres, suas maravilhas, também existiam os curiosos. Existiam aqueles também que queriam ver as palavras que o Senhor falava a respeito dos escribas ou dos fariseus. Queriam ver o afronto, o que iria acontecer a Jesus diante daqueles homens. Nos dias de hoje também não é diferente. Temos situações em que muitos procuram Jesus simplesmente pelo milagre, simplesmente pelas maravilhas que o Senhor pode fazer, as curas. Muitos acompanham Jesus ou vêm à igreja por curiosidade, para saber o que acontece, como é que aqui funciona. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, existem pessoas na igreja que vêm todos os cultos, mas ainda não teve um encontro com o Senhor. São curiosos, vêm aqui ou vai ali, porque sabe que Jesus fez um milagre ou fez uma maravilha. Naquela época também não era diferente. Muitos vinham à igreja por isso, ou acompanhavam o Senhor Jesus nesse intuito de observar a Deus, que era o próprio Cristo, né? No mesmo verso, nós vemos que era numerosa multidão. Bartimeu, o cego, como eu já falei, estava sentado à beira do caminho. E é assim como eu disse, nos dias de hoje. Bartimeu, um homem pobre, cego, miserável, à beira do caminho. Não podia seguir aquele povo. Aquele povo iria para a Páscoa em Jerusalém.
E ele estava ali à beira do caminho, como muitos ficam à beira do caminho sem acompanhar o Senhor Jesus, só de ouvir falar. Como cego, ele não podia ir a Jerusalém, não tinha quem o levasse, mas ali ele estava. E a palavra de Deus diz o seguinte, no verso 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus amados, observem bem que, diante de uma grande multidão, onde muita gente caminhava, onde muita gente falava ou gritava, contando suas histórias, apenas um homem, ou dois homens, como diz Mateus, gritava pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que eles não podiam ver, mas eles podiam clamar e eles podiam gritar. Como esta voz chegou aos tímpanos, aos ouvidos do Mestre. Como esta voz foi alta, a ponto de Jesus ouvir este clamor. Porque se todos nós aqui na igreja falássemos de uma só vez, e alguém gritasse ou alguém falasse, talvez a maioria de nós não iria entender o que essa pessoa estava dizendo. Mas nós sabemos da onisciência do nosso Deus, da onisciência do Senhor Jesus. E Bartimeu, nesta situação, clamando pelo Senhor, clamando ao Deus vivo, ouvindo que era Jesus o Nazareno, não podia perder essa oportunidade. Porque, como eu já disse, isso seria a última vez que Jesus iria passar por Jericó. Bartimeu não sabia disso, mas o Senhor Jesus sabia. E existem oportunidades, queridos, que nós não podemos deixar passar. Talvez essa noite seja a sua oportunidade, e você não possa deixar passar. As oportunidades, elas vêm e vão. Vai depender de mim e de você, se vamos aceitar essa oportunidade ou não. Hoje pode ser um grande dia na sua vida. Pode ser o dia em que você possa ter um encontro com o Senhor. Possa ser o dia em que o Senhor chegue em sua vida e lhe convoque a fazer parte deste exército tão maravilhoso, que é o exército de Cristo, que é esta multidão maravilhosa de homens e mulheres, convocadas pelo Senhor a levar o seu evangelho, a sua palavra, que estão predestinados a morar nas mansões celestiais. Que nesta noite, que neste dia, essa oportunidade você não deixe passar. Porque o cego Bartimeu clamou. E eu creio que aqui, como você que aí está em casa, sabe o que é um clamor. Ou melhor, só vai saber quem é um clamor quem passou por grande dificuldade. Orar ao Senhor, falar com o Senhor, mas clamar ao Senhor é muito difícil. Clamar é num momento de grande angústia, de grande dificuldade, onde nós olhamos para um lado e para outro e não vemos saída. Mas quando olhamos para o alto, para aquele que é Criador dos céus e da terra, o nosso clamor, o nosso grito é ouvido. E Jesus, no meio daquela multidão, no meio daqueles peregrinos, ouviu aquele clamor daquele homem, porque ele sabia que a sua oportunidade tinha chegado, e ele não podia deixar de passar. Não interessava o que estava acontecendo ao seu redor, não interessava o que ele tinha
para fazer para chegar aos pés do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus, no verso 48, assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós, igreja. Que as misericórdias do Senhor Jesus nos alcance. Que venhamos nesta noite nos arrependermos dos nossos pecados, da vida errada que levamos, para alcançar a misericórdia do Senhor e sermos perdoados. Porque sem perdão não há misericórdia. Se não houver o arrependimento, a misericórdia não vai chegar. Mas vejam bem, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. O que era que aquela multidão estava dizendo com aquele homem? E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. A multidão mandava que ele se calasse. Dá para perceber que Bartimeu gritava muito, falava muito alto, clamava muito alto, ao ponto daquelas pessoas se aborrecerem. Nitidamente, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. O povo queria que Bartimeu se calasse. O povo olhou para aquele cego como quem olha para o nada. Muitas vezes somos assim, queridos. Chegamos em algum lugar, chegamos em meio a algumas pessoas e não somos nem vistos. Ninguém percebe a nossa presença. Simplesmente porque não estamos bem vestidos, ou porque não demonstramos ter um carro do ano, ou boas aquisições, ou um bom emprego. Não interessa, não somos percebidos. O mundo vive de interesses, e naquela época não era diferente. Para que um cego teria que estar ali gritando, incomodando aquele que estava passando, que era o Mestre, que era o Jesus, que era o Senhor, o Messias para aqueles homens? Mas se Bartimeu tivesse dado ouvidos ao povo, e tivesse se calado, e tivesse se encolhido, e permitido que aquilo acontecesse, ele teria perdido a grande oportunidade da sua vida. As oportunidades vêm. Creia, meu irmão, a oportunidade vai chegar. E quando ela chegar, esteja atento. Tenha sabedoria, tenha inteligência, seja determinado como Bartimeu. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe que as pessoas impeçam que você perca essa oportunidade. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar naquele que tudo pode do que naquele que é falível. Que o Senhor seja a nossa fortaleza. Que o Senhor seja a nossa segurança. Que tenhamos a firme certeza que Deus pode. Nada é impossível ao Senhor. Qual é a sua dificuldade no dia de hoje? Qual é a sua cegueira? Porque muitos estão cegos. Muitos não estão ouvindo e nem vendo o que Deus tem falado nesses últimos dias na sua igreja.
Eu estive aqui quarta-feira com minha esposa, quando o missionário Diego aqui pregou sobre o livro de Daniel. Meus amados, eu saí maravilhado, porque eu aprendi muito, e pedi perdão ao Senhor, porque Ele fez um resumo de tudo aquilo que Ele já tinha ensinado e explicado aqui, e eu não tinha observado, eu não tinha visto, eu estava cego. E eu disse, obrigado, Senhor, e fui comentando com minha esposa até em casa. E digo, hoje foi diferente. Eu gostei mais deste dia que Diego pregou aqui do que os outros dias. Mas o problema não era Diego, o problema era eu, que não estava vendo nem ouvindo. E assim muitos estão na igreja do Senhor, enxergando, mas não estão vendo. Os sinais estão aparecendo. A vinda do Senhor está cada vez mais próxima à igreja. Venham mais à casa do Senhor. Orem mais, busquem o Senhor enquanto se pode. Invoque-o enquanto pode achar. E Bartimeu não perdeu a oportunidade. O verso 49 diz assim: Jesus parou e disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, sendo Jesus o Rei do universo, sendo Jesus Criador do mundo, sendo Jesus Criador dos céus e da terra, parou para dar ouvidos e atenção a uma única pessoa. Jesus amou com certeza Bartimeu naquele momento. E olha o que Jesus diz. Jesus parou e disse, chamem o cego. Como Jesus sabia que era um cego que estava o chamando? Vocês já repararam isso no texto? Por causa da onisciência do Senhor. Porque Jesus é Deus. Ninguém disse a Jesus que era um cego que estava o chamando. E o Senhor disse, chame o cego. E se o Senhor te chamar hoje? E se você chegar na presença do Senhor, você já parou para pensar? Quando você estiver diante do Senhor, e Jesus mandou chamar o cego, sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, parando para atender um humilde servo. Uma humilde criatura, cega, mendiga, pobre, desprezada pela sociedade. Mas Jesus parou. E Jesus pode parar esta noite por você também. Jesus pode ouvir o seu clamor com certeza. Porque eu sei que o meu Deus é bom, que o nosso Deus é bom. E Jesus parou. E chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando. Meus amados irmãos, se vocês lerem o Antigo Testamento, ou quem já leu o Antigo Testamento, vai ver que não existe cura de cego. Pesquisei, olhei, mas encontrei uma passagem em Isaías que apenas falava a respeito daquele que um dia iria abrir os olhos do cego, que se encontra em Isaías como dever de casa,
Você pega a sua Bíblia e vê Isaías 29, verso 18, onde Isaías diz que viria aquele que abriria os olhos dos cegos e que faria os coxos andarem. E Jesus, chegando próximo deste cego, vai nos mostrar verdadeiramente que ele era o Messias esperado. Porque isso vai acontecer. Então Jesus parou. Jesus parou porque Bartimeu tinha valor. Jesus parou por mim e por você. Porque para ele nós tínhamos valor. Eu não sou e nem você é a cereja do bolo. Mas Deus tem misericórdia por cada um de nós. Ele não morreu em vão. Foi um alto preço que Cristo pagou por mim e por você. E ele estava ali passando naquele momento por Jericó. Não só para salvar e curar Bartimeu, mas para se apresentar àqueles que o rodeavam como o Messias verdadeiro. Este é o último dos milagres que você vai ver no livro de Marcos, de cura. No livro de Marcos vai ser a última cura que Jesus faz. Vai ter outras passagens mais na frente, mas será a última cura que Jesus faz quando Marcos relata sobre isso. Chamem o cego, chamaram o cego, e dizendo-lhe, disse, coragem, levante-se, porque ele está chamando. Jesus disse que Jesus deu a certeza de que Bartimeu tinha valor. Que ele se importou com Bartimeu, que ele se importa comigo e com você. Isso quer dizer, ele nos ama. Não tem amor maior do que o que Cristo fez, dar a sua vida por cada um de nós. E ele estava passando por Jericó para também dar vida, e vida com abundância também para Bartimeu. Bartimeu precisava ser curado, não só da sua vista, não só dos seus olhos, mas da sua alma. Ele teria que ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que a cura que o Senhor fez na sua vida, que os milagres que o Senhor fez na sua vida, você reflita hoje. Porque estamos esta noite aqui, e você está esta noite aí em sua casa, ouvindo estas palavras, porque o Senhor quis assim. Porque se fosse pela nossa vontade, não estaríamos aqui na igreja. Não seríamos crentes se o Senhor não fosse lá fora e nos trouxesse até aqui. Você pode pensar, Bartimeu foi atrás de Jesus. Não. Jesus foi ali atrás de Bartimeu. Ele queria ter um encontro com aquele homem. Ele queria falar com aquele homem. Ele queria trazer fé. Ele queria trazer salvação. E diz assim a palavra do Senhor no verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. As próprias palavras da Santa Escritura diz que este homem, ele via.
ficou cego e queria tornar a ver. Mas veja o detalhe no início desse verso, quando ele diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se em um salto e foi onde Jesus estava. Bartimeu procurou a pessoa certa. Bartimeu não se apegou ao que tinha. Puxa, Bartimeu só tinha uma capa. Mas ele atirou aquela capa para longe. Era aquela capa que o cobria no dia de frio. Era aquela capa que o protegia durante os dias de chuva. Era aquela capa que servia provavelmente como cama para Bartimeu. Mas ele não se importou com aquele bem material e correu para o Senhor. Será que é necessário que você perca algo ou deixe algo de lado para ir ao encontro do Senhor? Será que não existe algo material na sua vida que está impedindo esse seu encontro com o Senhor Jesus? Será que a sua prioridade, em vez de ser Cristo, são os seus bens, o seu dinheiro? Talvez você não esteja gostando desta palavra, porque você está bem financeiramente e não quer deixar de lado os seus bens para seguir a Cristo. Mas eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para ser um atalaia e dizer que o Senhor Jesus não é comércio. Não se troca, não se vende. Que você renuncie os seus bens, que seus bens não sejam prioridades, que Cristo sim seja prioridade em minha e em sua vida. E Bartimeu lançou a sua capa fora, ao lado, sem se interessar com quem ia ficar. Não perguntou: fulano, segure aqui, ciclano, leve minha capa para lá, porque eu vou precisar. Não. Bartimeu saltou para o encontro de Cristo. Creio que se alguém conhece alguém que não enxerga aqui, que não vê, creio que dificilmente você vai ver um cego pular. Ele dá um salto. Mas Bartimeu não, ele saltou e a palavra de Deus diz isso. Ele não perdeu tempo quando Jesus o chamou. Não perca seu tempo. Não perca sua mocidade. Jesus está à porta. Jesus está te chamando. Não é de hoje, você sabe disso. Quantas vezes você não já ouviu o Evangelho? Quantas vezes você já não ouviu as pregações do pastor Diogo? Todos os dias nós temos a palavra de Deus. Pela manhã o café com o pastor, todos os dias de segunda a sexta. Nas quarta-feiras temos culto aqui. Temos no domingo o dia todo. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua prioridade? Que esta palavra também seja de reflexão. Que você observe a sua vida e veja o que é prioridade para você. Não, eu assisto o culto depois porque eu tenho uma coisa para fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está gravado mesmo no YouTube. Não é assim, meus amados. Não espere para ficar cego para buscar o Senhor Jesus. Não espere a enfermidade ou a doença aparecer para você buscar Jesus. Não espere as dificuldades do dia a dia acontecerem para você buscar Jesus. Talvez se Bartimeu tivesse buscado Cristo, buscado Deus, antes de ficar cego, ele não teria ficado cego. Mas Deus teve misericórdia daquele homem e chegou na sua vida. E ele foi para diante do próprio Deus.
Jesus era e é Deus. Amém? E Jesus lhe disse: o que você quer que eu lhe faça? Creio que cada um de nós, e que você que está em casa sabe o que quer. Se Jesus chegasse diante de você e dissesse: o que quer que eu lhe faça? O que é que você diria para o Senhor? Já pensou nisso? Que oportunidade maravilhosa Bartimeu teve neste momento, quando o Senhor disse para ele: o que você quer que eu lhe faça? Parece uma pergunta assim, meia sem nexo, porque o Senhor sabia que ele era cego. Mas o Senhor queria ouvir dele, queria ouvir o seu pedido. Meus amados, como é gostoso você ouvir de alguém um pedido, no qual você possa corresponder. Como é bom você ouvir de alguém um pedido no qual você possa suprir a sua necessidade. Como é bom quando nós podemos ajudar. Como é bom quando nós fazemos alguém feliz, alguém alegre, alguém sorrir. Hoje, o que você quer que o Senhor te faça? Eu não sei a sua necessidade, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei que problema você está passando, mas eu só sei de uma coisa, que existe um Deus que tudo pode, que o impossível para Ele não existe, que tudo foi criado através da sua palavra. E você está tendo a oportunidade hoje de dizer ao Senhor o que quer que Ele faça, segundo a vontade dEle. Porque a vontade de Cristo aqui era atender Bartimeu. Porque Ele já sabia quem era Bartimeu. Mas creia, pois aquele que pode existe e quer te socorrer. Peça perdão, alcance misericórdia. E Bartimeu diz: mestre, que eu possa ver de novo. Meus amados, que maravilha. Eu vou citar o exemplo da minha filha, porque assim, eu e minha esposa estamos maravilhados, e alguns irmãos aqui sabem, que ela usava. E o grau do óculos da minha filha era muito alto. Era 13 de um lado e 12 de outro. Você imagina aí para uma mocinha usar um óculos daquele, realmente, como nós costumamos chamar, pastor Enoque, fundo de garrafa. Ela não vinha e nem saía para canto nenhum por causa daquele óculos. E os médicos, ao qual nós levamos ela, dizia que não podíamos fazer a cirurgia, porque tinha que amadurecer mais a córnea, a íris do olho, era algo assim, uma coisa que não podia ser feita a cirurgia. E um certo médico já, onde nós, oftalmologista que nós conhecemos e vamos sempre, né, a família, examinou ela e disse: olha, existe uma cirurgia que pode ser assim, mas não vai zerar o grau, não vai tirar todo o grau dos olhos dela. Ela vai ficar com em torno de 2 ou 3 graus. Mas para quem tem 13, tem 12, ficar com 2 ou 3, que maravilha, não é? Que maravilha. Mas, meus irmãos, a cirurgia foi feita. Oramos muito, pedimos oração aqui à igreja, pastor Diogo e muitos irmãos. E a cirurgia foi feita. E quando voltamos àquele médico, para verificar o grau que a minha filha iria ficar, porque ela iria usar óculos, não tinha grau. Estava zerado. Ele disse: não consigo colocar um grau, eu coloco o grau, não dá certo. Era para ter aqui 2 ou 3 graus. Venha quinta-feira de novo.
7 dias depois, voltamos lá de novo, ele fez o exame de novo, deu 0 de novo. E marcou para 15 dias depois. Eu disse: doutor, Jesus sabe o que faz. Jesus é e continua sendo aquele que tudo pode. E o médico ficou maravilhado e nós mais ainda. Porque eu disse à minha filha, e disse ela isso hoje. Disse: minha filha, Deus fez um milagre na sua vida. E assim como Bartimeu voltou a ver, e a ver as coisas de Deus, você pode voltar a ver as coisas de Deus. Muitos se esfriaram no meio do caminho, no percurso, na caminhada. Mas esta noite você pode voltar a ver aquilo que Deus quer que você veja, que são as coisas que são eternas. E o verso 52 diz assim, para a gente encerrar, que creio que vocês já estão cansados, diz assim: então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada fora. Aquele que não podia ir até a Páscoa em Jerusalém, agora estava curado, para caminhar juntamente com aquele povo que caminhava com Cristo. Aquele antes que era o cego de Jericó, agora nascia um novo dia para ele, uma nova vida. Porque Jesus não só o salvou, como o curou. Veja que o verso diz claramente que Jesus primeiramente o salvou e depois o curou. Qual era o mais importante para a vida de Bartimeu? Era ele ver novamente ou ter salvação? Salvação, é claro. Que a salvação hoje chegue em sua vida. Que o Senhor chegue com salvação em sua casa, em sua família, em seus amigos. Se existe alguém doente, alguém enfermo, seja no hospital ou em sua casa, que primeiro a salvação chegue em sua vida, para que depois a cura seja operada. E Jesus fez aquela maravilha com Bartimeu, e Bartimeu seguiu a Cristo, caminho a Jerusalém, para participar da Páscoa e com certeza ver todo aquele conflito ao qual Jesus iria passar em Jerusalém, com a sua prisão, com a sua condenação, com o seu sofrimento e com a sua morte na cruz. Jesus passou por Jericó. Hoje ele está passando também em nossas vidas, falando ao nosso coração. Você vai clamar por ele ou vai perder a oportunidade? Como eu falei, as oportunidades vêm e vão. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê novas oportunidades de estarmos na sua presença. Amém?